Olá, bem-vindos ao Aging Skin Talk. Esse é um espaço criado para a gente conversar sobre os diferentes temas dentro da dermatologia, levando em conta os diferentes tipos de pele, lembrando sempre que cada paciente é único. E hoje eu estou com uma convidada muito especial para a gente começar nosso primeiro episódio. Eu quero convidar a doutora Luísa Keiko. Doutora Luísa Keiko Oyafuso é dermatologista e médica sanitarista, é professora do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e, muito especialmente, foi minha preceptora, minha mentora de TCC. Então é com muito prazer que eu te recebo aqui, doutora. Olha, eu que fico honrada quando você me falou sobre esse podcast. Eu falei, Jesus, eu nunca fiz um podcast. Então, é uma honra ser o primeiro podcast, você ter me convidado, né? E a Mami Ronda é uma ex-aluna, e eu também, eu não oriento qualquer pessoa no TCC. Então, verdade, você é especial também. E fico feliz que você está, assim, em pleno progresso e parabéns. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por você estar aqui. Eu quero te dar só um presentinho meu. Já? Aqui desse podcast. E nós estamos aqui também com o apoio do Amigo, que é uma plataforma digital, um software que nos ajuda na clínica. A gente é cliente do Amigo há muitos anos e é uma das maiores plataformas de software digitais, né, de prontuário médico. E aqui é uma lembrancinha deles para você mais também. Presente. Opa, obrigada, hein? Tá ótimo. Para esse primeiro episódio, a gente escolheu um tema que são características da pele asiática. Aliás, uma das primeiras aulas que eu assisti sobre características de pele asiática foi da doutora Luísa. Faz tempo, né? Faz tempo. Então faz muito tempo, mas é uma aula que me impactou muito porque desde então eu tenho dedicado a minha prática clínica para atender principalmente pacientes asiáticos. E eu acho que você acrescentou muito, eu até te falei ali no backstage, toda vez que eu vou dar uma aula ou que eu vou conversar sobre isso, eu sempre reviso aquela aula. E eu acho que são características que a gente, é uma aula que a gente aprende até hoje. Então, hoje nós vamos falar de características da pele asiática. Vamos lá, doutora, para começar, eu queria que você me falasse qual é a característica mais marcante da pele asiática. Então, olha, antes até de responder essa sua pergunta, eu acho assim, para fazer uma colocação do que é a pele asiática, então, não sei se todo mundo sabe que praticamente 50% da população mundial tem pele asiática. Então, a gente esquece que a Rússia tem a China, tem a Turquia, que tem a parte ocidental também, mas, assim, todos esses países englobam a pele asiática. Então, você me perguntou qual é a característica. Eu acho que a pele asiática, ela é um intermediário entre a pele branca e a pele do negro. Então, eu tenho uma dificuldade, se é negro, se é preto, então vocês me desculpam aqui, né? Não. A terminologia, mas segundo consta, a gente tem que falar pele preta. Tá certo? Sim, Mami? Pele de cor preta. Cara, cor preta. Então, assim, existe uma divisão do Fitzpatrick de 1 até 7. Isso. 1 é aquele branquinho de olho azul e o 7 é a pele preta. Então, o japonês, ele tá lá mais perto do branco, mas ele tem que vir mais para trás, porque a gente tá mais perto do Fitzpatrick 3 e 4, que é a pele mais morena. Então, nós temos um pigmento intermediário, que isso vai nos proteger contra ter câncer de pele, por exemplo. O índice é baixo de câncer de pele, isso. Né? Então, por exemplo, eu vou falar, em 50 anos de formada, eu vi 3 casos de carcinoma basilar, geralmente no nariz e pigmentado. Então, é muito raro. Em negro não vi nenhum, né? E na pele branca mais. Então, tem essa proteção pelos grãos de melanina, né? E também eu acho que os asiáticos, principalmente os japoneses e coreanos, se preocupam mais com a mancha na pele, né? Isso. Do que ele envelhecer. Exato. É a queixa principal, né? É a queixa principal. E a gente sabe que a pele asiática, se você agredir muito, colocar muito ácido, laser muito potente, vai ter uma pigmentação pós-inflamatória. Né? É uma reserva de melanina alta, né? E eu lembro muito bem da sua aula, esse slide me marcou um pouco, que a estrutura dos melanossomos também é diferente, né?
a gente tem esses melanossomos maiores, individuais, com maior quantidade de melanina, é uma questão estrutural também, então a gente tem uma reserva maior, porque a gente pode até pegar uma asiática de pele mais clara, mas ela pigmenta, é uma surpresa. Né? Você vai querer forçar um pouco em algum parâmetro de laser ou querer fazer alguma coisa mais agressiva, mas você surpreende, porque ela pode pigmentar. E tem uma coisa cultural, principalmente, acho que eu entendo mais de repente porque eu sou descendente japonês, que tem um livro, né, chamado Irmãs Makioka. Ele mostra, assim, em 5 páginas, o que aquela mancha poderia interferir até no casamento dela, que ela não poderia casar por causa da mancha. Então, tem um fator, assim, cultural bastante grande, né? Eu acho também. Eu acho que esse fator cultural, aliás, você sabe bem também sobre isso, eu acho que lá nos países asiáticos, quem tem muitas manchas eram pessoas geralmente que vinham de uma classe inferior, né, social, porque elas trabalhavam no campo, e até a gente lembra, né, das nossas batiãs, tudo usando guarda-sol, sombrinha, porque elas não querem ficar com manchas. Eu acho que tem uma conotação cultural muito importante, sociocultural. Porque quem era mais moreno quer dizer que era mais pobre. Isso, né? E os mais brancos eram mais da elite, né? Uhum. E tanto a minha mãe, ela trabalhou na roça e ela colocava chapéu, luva para preservar, porque elas vieram para um país tropical, né? E sabe que meu Dichan já é falecido, meu avô, mas sabe que até o final da vida ele tinha várias alterações de pele, né? Mas se você perguntasse o que estava mais incomodando ele sempre falava as manchinhas das mãos. Então, assim, ele queria tratar sempre as manchas nas mãos. Então, eu sempre dava protetor solar corporal ou clareadores de mãos, porque ele sempre queria tratar as manchas nas mãos. Até você estava comentando dessa história do bloqueador solar no Japão, né? Conta pra gente aí que você estava falando. É que assim, você também foi pro Nihon, né, até recente, eu também fui, e eu tava refletindo um pouco, porque assim, tudo que a gente vê em relação ao skincare, e hoje a gente vê muito, tá em moda o skincare coreano, o skincare japonês, a gente vê que é um reflexo das necessidades deles reais. Então assim, se você for pensar quais são os melhores protetores solares do mundo, quais são as melhores cosméticas de protetores solares, considerados os melhores do mundo mesmo, em termos de cosmética, são os protetores solares japoneses e coreanos. Eles têm uma cosmética incrível, que é difícil de bater, né? Mas por que eles fazem tão bem? Porque eles precisam daquilo. Como eles são fanáticos por manter a pele clara e sempre querer tratar manchas, eu acho que eles fazem o melhor produto. E japonês é um pouco assim, né? Se eu for fazer, eu vou fazer o melhor. Agora, você estava falando até de uma sequência de skincare. Você acha que precisa tudo isso? Eu acho que às vezes é um exagero, mas vem em termos da segunda questão que eu queria muito conversar com você. Eu acho que tem uma característica muito marcante também na pele asiática, que é essa alteração de barreira cutânea. Você não acha? Isso. A gente tem até geneticamente, tem uma tal de filagrina, né? Isso. Que ela altera a permeação, a hidratação, né? E tanto que o Japão é um dos maiores, quer dizer, a maior prevalência de dermatite atópica no mundo. Exato. Né? Então, no Japão, quando eu fui recentemente, eu ficava observando, você não vê muita rosácea, você não vê muita acne, você não vê, mas você vê gente se coçando. Exatamente. Né? Então, ele tem problema da barreira cutânea. Então, eu sempre falo que mendigo, índio craqueiro, não tem coceira, porque não toma banho quente. Então, tem que evitar banho quente, muito sabonete, porque eu acho que a natureza é tão sábia que a gente tem uma gordura na pele que hidrata, né? E o japonês tem dificuldade de manter essa oleosidade na pele. Eu concordo com você, porque eu também estava lá e eu ficava observando. Eu andei muito de metrô lá, justamente pra gente observar um pouco a pele. E eu via que eles tinham muito desse problema de inflamações, né, na pele, essa hiperreatividade. Não chega a ser uma rosácea, mas fica um pouco irritado, ressecado, coçando. Mas a rosácea mesmo a gente não vê muito. Não vê muita rosácea, mas vê essa irritabilidade da pele. E eu acho que com isso, eles precisam hidratar muito. É isso. Eles já sabem disso, né? Como eles têm esse problema de barreira, eles investem muito em produtos
que vão manter essa barreira cutânea saudável. Então, se você for pegar os passos do J-Beauty ou K-Beauty, você vai ver que são vários tipos de hidratantes de diferentes cosméticas. Então, assim, tem loção hidratante, tem bruma hidratante, tem creme hidratante, mas são vários passos de hidratação. E uma coisa que eu achei bem interessante lá também, que são as formas novas de agentes de limpeza. Então, você vê assim, os óleos de limpeza são praticamente japoneses, nasceram ali, né? Os balmes de limpeza coreanos. Então, assim, tudo para agredir menos a pele. Nada que vá agredir muito. Porque eu acho que eles têm muita dessa noção de que eles precisam preservar essa barreira cutânea. E a gente vê também na prática diária. Você pega muito asiático com problemas de dermatite de contato, pele sensível, dermatite atópica? Pega. Eles são hipersensíveis. E é interessante, acho que com você acontece também, o oriental confia no oriental, né? Então, eles acabam vindo no consultório e tem esses problemas de hipersensibilidade, de coceira. Então, e os japoneses gostam de banho quente, né? Gosta. E aí é prejudicial à pele também. Exato. Eles gostam de banho quente e banhos prolongados, não é? O furor, né? O furor, gente, é uma delícia o furor, mas prejudica a pele. Isso, né? Eu estive lá naqueles Yonsens, Yonsen que fala, né? Onsen. Que falam aqueles hotéis, e aí são os banhos bem prolongados, que ficam ali na banheira, e realmente isso é ruim, né? Da parte da hidratação cutânea. Então, acho que eles têm muito desses problemas. Eu acho que, às vezes, é difícil de identificar e dar diagnóstico, porque a pele é um pouco diferente, a coloração. Às vezes, a gente vê uma apresentação um pouco mais atípica. Você sente isso? Que, às vezes, não é uma apresentação tão típica de uma dermatite atópica. É verdade. Ela mascara um pouco algumas outras coisas. Então, às vezes, tem dermatite atópica, mas o oriental tem muita dermatite de contato também. Muita, né? dermatite de contato. Muita. Eu sei que eu tenho também. Você tem? Sabia que... Você não vai lembrar disso. Mas não. A primeira vez que eu tive uma dermatite de contato de esmalte, foi você que diagnosticou? Ai, sério? Olha, eu tô me achando tão importante aqui hoje. Foi. Eu tava no ambulatório. Eu vou lembrar disso. Tava no ambulatório. Aí eu tava com uma dermatite aqui, ó, na pálpebra. Eu era residente, tá, gente? De dermatologia. A doutora era preceptora da psoríase, ambulatório de psoríase. Eu tava com uma dermatite de contato aqui na pálpebra. Você olhou pra mim e falou assim, você tá usando esmalte? Daí eu falei assim, eu tô. Olhei assim, era esmalte. Ela, pode tirar agora, é dermatite de contato a esmalte. É muito comum, né, que você faz um eczema de contato aqui, porque sempre a gente coloca o dedo na pálpebra, então eu acho assim que a dermatologia ela é muito topográfica, né? É topográfica. A gente aprende assim, deixa eu ver, tem no pescoço, pode ser perfume, na pálpebra. Exato. Por esmalte. E eu tenho até hoje dermatite de contato a esmalte. E eu pego muito na prática diária, porque o asiático é muito comum essas dermatites de contato. E às vezes eu acho difícil também colocar uma rotina muito agressiva, né? Uhum. Então, você quer usar um retinóide, às vezes você não consegue usar um retinóide numa concentração muito alta, ou mesmo ácido retinóico, que é muito bom, mas em asiático. Porque se a gente vê a pele de japonês, parece um couro duro, né? Mas, por outro lado, se você, como você falou, se passa um ácido retinóico, um glicólico muito alto, e hidroquinona, exato, você vai fazer uma pigmentação pós-inflamatória que é mais difícil tratar do que a própria mancha, né? Mais difícil. E eu acho que essas duas coisas, tanto a pigmentação, o excesso de pigmento, mais a alteração de barreira, impacta muito em tudo que você vai fazer em relação ao tratamento. Porque, vamos dizer, uma acne, ou seja, a acne da mulher adulta, você está tratando a acne, você tem dificuldade. Você não consegue introduzir aqueles medicamentos clássicos que você usaria, porque você tem... Pode irritar, Pode né? irritar. Aí você vai fazer um laser para melhorar a mancha pós-inflamatória, só que você não pode usar parâmetros muito altos. Então, impacta muito na saúde. E certos tipos de laser também você não pode usar? Certos tipos de laser, você vai tratar uma cicatriz de acne. Outro dia, a paciente pergunta para mim, né? Hoje tá na moda, voltou na moda o CO2. Voltou. Tudo na vida retorna. E aí voltou na moda o laser de CO2. E é óbvio que laser de CO2 é bom, mas se a gente for pensar na pele asiática, é complicado. Porque assim, como que é um laser de CO2 agressivo, bom? Né? É que a gente vai colocar parâmetro alto. Mas aí
a gente não consegue na pele asiática, né? Você tem dificuldade também no dia a dia? Ah, com certeza. E todo mundo vem, eu quero laser, eu quero não sei o que lá. Então, por exemplo, às vezes até uma luz pulsada, se você não fizer com difícil. cuidado, vai queimar. Agora, eu queria voltar a um tema que a gente estava falando, do skincare. Você acha que a mulher corrida do jeito que tá, dá para fazer todo esse coreano? Eu sou a favor de fazer uma coisa simples, porque eu já vi que quando você prescreve um monte de coisa, de manhã, lava, põe vitamina C, ela não faz. Exato. Ela até compra, né? Então, eu acho que a gente tinha que facilitar mais. Não sei se você pensa assim. Eu penso, até porque hoje eu sou mãe de criança, eu vejo, é muito difícil, né? Porque parece que não. Às vezes as pacientes falavam, eu não acreditava não. Eu falava, é conversa, ela não consegue passar um creminho. Mas às vezes você tá na correria do dia a dia e realmente é difícil de você seguir vários passos. E eu acho que é um pouco dessa ilusão que a gente vai conseguir fazer tudo e não precisa às vezes de tudo. Né? Eu acho. A gente tem que simplificar e pôr as coisas básicas. Eu acho assim. Hidratar, usar água fria, colocar um ácido leve. Eu sou a favor de sempre se der um ácido. Eu acho também, né? Protetor, né, que é importante. Então, assim, são poucas coisas de uma categoria que você precisa. Então, você precisa de um agente de limpeza suave, você precisa de um hidratante, um protetor solar e um retinóide, um ácido, um alfa-hidroxiácido, por exemplo, à noite, para melhorar a textura. Eu acho que são algumas coisas mais estratégicas, né? Ou um uniformizador de tom que você está usando para mancha. Mas, assim, você não precisa usar muitas coisas com a mesma função. Agora, eu vejo assim, a asiática, normalmente, ela vem no consultório, ela não vem muito assim, ela assim, eu quero fazer, dá para fazer um esquema aí, tal, não sei o que. Ela não tem esse planejamento, assim, ela não quer que muda muito. Eu não sei se você percebe isso. Eu percebo, eu acho que, assim, ela tem um pouco de medo. Primeiro que o asiático vem com medo. Eu sou medrosa, por exemplo. eu acho você corajosa. Não, eu sou, mas acho que eu sou mais nova, talvez a gente é mais corajosa, a gente não entende muito, quem não entende muito é mais corajosa. Mas ao longo do tempo a gente vai ficando mais medrosa mesmo. E eu acho que as pacientes, elas vêm mais medrosas, né? Porque elas vêm de traumas também. Talvez você tenha pegue também as pessoas que vêm com trauma de outros locais, assim, fez um laser que piorou muito, então elas vêm com muito medo. E eu acho que hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente saiu de uma era de muito excesso, não é? Excesso de preenchedores, excesso de produtos que volumizam muito. E o rosto do oriental não dá pra volumizar. Você não pode volumizar. Você não pode volumizar. Porque a gente já tem essas bochechinhas aqui. Exato. E aí eu acho que vem o medo. Elas olham aquilo e falam, poxa, no meu rosto não dá. E elas têm razão. Né, no rosto delas vai pesar. E eu acho também que existe um padrão de beleza que hoje que geralmente a gente seguia e aprendia muito, que é muito um padrão de beleza mais ocidental, né? De colocar muito aqui, colocar muito produto aqui, marcar muito aqui, a mandíbula. Enfim, tem alguns padrões que pro asiático não fica um excesso, né? Fica excesso, né? Então, acho que os padrões estão mudando. Hoje não. Hoje eu vejo até nas pessoas mais jovens que eu acho que os padrões vão mudar de beleza. Acho que sim. Eu acho que os padrões ali vindos do K-pop, atores e atrizes de dorama, eu acho que a gente vai ter uma mudança no padrão de beleza hoje. E a Ásia começa a ficar uma referência. Principalmente a Coreia, né? Principalmente a Coreia. Você vê que hoje os homens coreanos são vistos como os homens mais bonitos. O asiático bonito, né? Uma referência. As meninas acham eles ficam lindos, doidas, ficam doidas, né? Meu Deus! E nunca foi o padrão de beleza que a gente tinha como padrão de beleza masculino. E recentemente eu fui para alguns congressos asiáticos, inclusive no Japão, e eu achei muito interessante que era assim, como fazer a masculinização do rosto, né? A gente está acostumada àquelas injeções de masculinização com mandíbula muito marcada, homem bem latino e tal. Lá não, chamava de masculinização soft. Era entre a mulher e o homem. Bem mais delicado, né? Isso, bem mais delicado, porque é justamente isso, esse padrão não tão
masculino, assim, como a gente tem a visão do masculino. Então, eu acho que esses padrões vão começar a mudar. Mas por isso que eu acho que elas vêm com medo. Elas vêm com medo da gente colocar um padrão nelas que não é delas. E outra coisa que eu percebo, às vezes, é bom pra gente, né? Elas dizem assim, olha, eu vim aqui porque você tem cara de japonesa, asiática, e eu tô com medo. Então, eles acham que, de repente, a gente tá mais próximo de um perfil que não vai mudar muito, né? Sim, eu também acho que elas acham assim, já que a gente tá nos tratando e a gente conhece um pouco, porque a nossa pele tem características parecidas. Então, elas acham assim, se você também sofreu com isso, eu acho que você vai entender minha dor, né? Você passa por isso também. E é verdade, né? A gente sente na pele o que é ter uma derma de contato, uma pele sensível, a gente fazer um laser que mancha. A gente também tem medo de pegar alguém que não entende da nossa pele e ir lá e fazer um laser agressivo. A gente já teve isso, né? A gente precisa... Eu penso assim, quando você entrega seu rosto, você tem que ter muito... acreditar muito na pessoa, né? Eu concordo totalmente. Às vezes a paciente tá na minha maca e eu falo, você é muito corajosa. Confiando em mim, porque né? você nunca veio aqui e você vai dar seu rosto pra mim e vai ter que confiar em mim. Agora, você vê, você é de outra geração, né? E você é mais corajosa, eu acho. Você conta umas histórias aí que você foi lá na Coreia. Fui. Mas assim, lá na Coreia, eu fui corajosa, mas lá na Coreia a gente foi interessante, porque Você fica segura lá. Isso, porque eu pensei assim, a gente estava passando por um congresso coreano, então a gente viu tudo que eles estavam falando de mais novo e que eles estavam investindo lá, e foi um congresso dermatológico, então não era um congresso de estética qualquer, era um congresso dermatológico, era muito E era embasado. fechado para dermatologista? Fechados para dermatologistas, então assim, não era uma coisa sem embasamento científico, né? E aí a gente olhando e tal, depois desse congresso eu tive vontade de experimentar alguns produtos e alguns procedimentos que eles comentaram lá, e a gente foi em clínicas bem referenciadas. Só que assim, eu nunca vi aquele médico, né? Eu não conhecia o dermatologista, só que eu tava com duas amigas que não são asiáticas, Maria Paula Deonero, Luciana Lorenz 3 e a Viviane. E aí elas até falaram assim, você vai confiar, porque são grandes injetoras também aqui no Brasil, né? Você vai confiar nele? Eu falei, gente, em vocês ele pode até errar, mas em mim eu acho que ele não vai errar. Gostei, achei interessante, aí tá vendo o ponto, Em mim eu acho que ele não erra, em vocês talvez pode errar. Mas assim, o que eu notei lá, ele lá, primeiro que eles estão acostumados a fazer muita prevenção. Então eu falei pra você, eu não senti tanta diferença do que eu fiz lá. Eu senti na hora uma melhora de qualidade de pele e tal, mas assim, pra ser bem sincera, eles estão acostumados com muita prevenção. Então se você investe em medicina regenerativa, que é o PDRN que eu injetei, ou mesmo outro produto novo que é regenerador, são mudanças muito sutis. Eles não querem grandes transformações, não né? querem. E os dermatos, eles pegam as meninas muito jovens. As meninas têm 20, 25 anos quando eles começam. Eles não pegam alterações, tantas alterações, para correção. Correção, eu acho que eles encaminham para cirurgia, quando a pessoa precisa de muita correção. Então você não vai ver grandes mudanças no seu rosto. Você vai ver, é muito, muito sutil. E um laser que eles estão acostumados a fazer, que eu fiz lá 1 picosegundos, eu achei que eu fiquei mais manchada depois. Eu achei que ele exagerou um pouco nos parâmetros. Por quê? Porque eu acho que ele está acostumado também com gente mais branquinha, né? Isso. A gente tem um país tropical, nós estamos num país tropical. Exato, ele não estava contando com uma asiática que vive num país tropical, que é mais exposta ao sol e que tem a pele mais morena também. Então assim, eu acho que tem algumas nuances. É aquilo que a gente falou, pele asiática também tem diversidade, né? Não é tudo a mesma coisa. É verdade, é verdade. Então, mas você tem vontade de fazer essas coisas aqui? Como é que é? Eu gosto assim, hoje, eu até queria perguntar pra você, como é a sua abordagem hoje? Porque a minha abordagem hoje no paciente asiático, em termos de tratamento, é sempre ir com mais cautela. Sim. Eu sempre vou com um pouco mais de cautela, né? Mas eu vejo que aqui no Brasil a gente tem que sim entregar mais resultado. Porque as pessoas, elas vêm com mais idade pra nós, elas vêm com mais alterações. E se a gente fizer coisa que não vai mostrar muito, o asiático também é exigente, né, nos resultados. Mas assim, eu tento convencer que assim,
com calma. Com calma. Eu falo assim, a gente não precisa ir pra penha de foguete. Vamos, né, com táxi. Então, eu dou um tratamento tópico, com um pouquinho de ácido, com despigmentante. Eu gosto daquelas aloe vera, não, o ácido cógico. Sim. Que eu acho lindo esse ácido cógico que foi feito a partir dos caras que faziam saquê, né? Isso, Aí exato. tinha esse ácido cógico, despigmentante, arbutin. Então eu gosto da coisa de vegetais, da natureza, porque eu estava vendo que eu tenho acho que ele foi até meu aluno, e ele é médico sem fronteira. Ah, que interessante. E ele morou na Tanzânia. Hum. E aí, o pessoal da Tanzânia é considerado o pessoal mais que tem uma vitalidade incrível. Eles comem folhas. A alimentação deles, folha de abóbora, não sei o que. Daí eu quero comprar as folhas também lá na feira, né? Verdade. Então, eu gosto muito disso, ácido cógico e arbutin, que era de... Você lembra dessa história? Lembro. Dos ursinhos que comem, né? Então, eu dou um tratamento tópico primeiro, mando voltar daqui 3 meses. E eu já falo, eu vou devagar. Eu sou conservadora, né? Eu não sei. E aí, a gente vai ver uns laser menos agressivos, o IAG para tirar os vasinhos. Exato. Não sei, é por aí. Eu também vou. E eu acho que é assim, a gente estava falando até ali no backstage, né? A primeira queixa do asiático é sempre mancha. É mancha, é. A gente não vê queixa estética, né? Não falando de doença, mas queixa estética é mancha, né? Ele não vem falando muito de ruga. É. Isso é uma coisa que... Porque graças a Deus a gente não tem muito. Né? Isso. A ruga, ela vem um pouco mais tarde, né? Eu comecei a fazer toxina botulínica na minha mãe muito mais tarde, né? Do que eu faria numa pessoa mais de outro tipo de pele. Então, assim, eu acho que a mancha vem em primeiro lugar e a qualidade de pele. É. Isso é muito importante, né? Pra eles, assim. Tanto é que a gente vê muito dos procedimentos que viralizam hoje na rede social da Coreia, enfim, de todos esses países que estão viralizados, é mais relacionados à qualidade de pele. O glass skin, né? Outra coisa que eu acho bacana são as máscaras, né? Eles também as máscaras coreanas são hidratantes mesmo, né? O que eu acho que os coreanos são muito bons, e eu vi lá nessas lojas de cosméticos, é a forma de apresentação dos produtos. É o bem-estar que eles causam. Então, assim, a máscara, querendo ou não, quando você faz uma máscara, você tira, você já tá com a pele melhor depois. Ou mesmo um produto que você usa e você já tá com a pele boa, é muito mais rápido, né? O skincare japonês eu acho diferente um pouco. Ele é mais de prevenção, mais lento o processo. Agora, o coreano eu acho mais rápido. E os procedimentos lá também, passando pela experiência nas clínicas, eles também fornecem isso. Sabe aquele momento de bem-estar rápido? Então, você sai com a pele boa. Aí faz uma massagem também, faz uma massagem relaxante. Seu cabelo sai, na parte do cabelo sai ótimo. Então, assim, eu acho que é muito dessa experiência. E no skincare também. Eles trazem essa experiência com o produto, as formas de apresentação, as embalagens. Isso é muito faz todo sentido, né? Aquelas embalagens. Agora, você estava falando de mancha. Muitas vezes, os orientais vêm com uma coisa que todo mundo acha que é mancha, mas é verruga seborreica pigmentada. Então, o pessoal fica lá tentando tirar mancha e você olha direitinho, dermatoscópio, olha mais perto. É uma verruga seborreica que você tem que, às vezes, até fazer uma cauterização, alguma coisa assim, né? Eu acho que quem trata a pele asiática, esse é um dos maiores desafios, assim. A gente chama de melanoses solares, queratoses seborreicas planas, né? Que as pessoas às vezes não sabem, acham que é uma mancha qualquer, mas não, uma mancha muito mais difícil de tratar. E eu acho que, embora a gente tenha lasers muito bons, mas a gente ainda não chegou naquele comprimento de onda que é o ideal para não causar uma mancha pós-inflamatória. A gente está esperando chegar aí um laser que tenha um comprimento de onda mais específico para isso, porque mancha depois, né? Essa é a grande verdade. Então a gente tem que cuidar da mancha. Mas você sabe que às vezes tem essas verrugas seborreicas pigmentada mais elevada, às vezes eu faço uma fulguração, sai tudo, né? E aí o paciente fala assim, poxa, eu fiquei tirando
gastando dinheiro com creme. Não sai aquilo, É né? verdade, você tem razão. Às vezes, com uma eletrocauterização, né, a gente resolve Resolve o problema. resolve bem. Mas eu concordo muito com você nessa questão de preparar a pele antes. Eu acho que vale muito a pena você preparar antes e cuidar muito no pós. Isso. Esses intervalos de um procedimento são muito importantes e vão fazer diferença no tratamento. Concordo com você. Então, eu acho assim, a gente trabalha uns 3 meses, hidrata, faz o que tem que Isso. fazer, né? Exato. Faz tudo devagarinho e depois crau, né? A gente mete bronca. Agora tem uma frase que também, eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro. Você falou pra mim, e eu acho que serve muito pra pele asiática. Você falou pra mim assim, um dia, mami, tudo vai resumir em inflamação. É verdade. Não é verdade isso? E a gente morre de inflamação. Todas as doenças hoje, você estuda a inflamação, né? Exato. Até quem é portador de HIV é uma doença inflamatória crônica, Isso. né? Então, como é que a gente trata dessa inflamação e evita também? Muita coisa você não ingerir coisas inflamatórias. O Concordo. que é? Glúten, né? E a Exato. gente vê muita doença, agora saindo um pouco do oriental, muita doença inflamatória por causa da obesidade. Nós estamos com um problema sério de sobrepeso, né? E aí, assim, não sei se você reparou, no Japão, eu não vi um gordinho. Exato. Eu acho que a história vai mudar agora, né? Com todos os medicamentos novos que vêm vindo no mercado. É uma outra fase. Mas, realmente, eu acho que não tem. E é muito do estilo de vida deles, né? E da alimentação. Da alimentação. Eu percebi que no Japão, eles se preocupam muito com a saúde interior. Sim. Né? De dentro para fora. Tudo tem que estar muito alinhado. Então, desde como você vive, desde como você se alimenta, eles são muito... eles têm muitos nutracêuticos também, orais, né? Eu vi lá que estão muitas vitaminas, muitos nutracêuticos. Microbiomas, né? Isso, equilíbrio de microbiota. Eles se importam muito com a parte interna. E eles acham que se você está estando bem internamente, você vai também estar bem externamente. Então, eu vi muito que o Japão é muito do tratamento de dentro para fora. Do tipo de alimentação. Isso. Quer dizer, eles não tomam café da manhã, não tomam leite, comem pão, né? Exato. Eles comem comida mesmo. E eu acho que eles também têm uma base inflamatória maior, né? Um pouco ali, uma base inflamatória meio... Essa questão da pele sensível, dermatite de contato, dermatite atópica, como eles já têm tem um gatilhozinho, né? Um gatilho, né? Doenças autoimunes, acho que a gente vê. Então, como eles têm essa base, eles já se preocupam mais com isso, você não acha? Eu acho que... Não, eu acho que faz todo sentido. Lá, vocês veem até, eles não têm lixo, né? Eles não comem porcaria. É verdade. Não comem nada processado, né? Então, eu acho que o tipo de alimentação também reverte na pele, em tudo, né? Praticamente. E assim, eu acho que hoje, cada dia mais, a gente tem que... Não dá mais pra gente deixar essa parte mais holística, né? Mais o tratamento como um todo do paciente, principalmente quando vem a questão inflamatória. Você tem que abrir um pouco a sua mente e ver um pouco mais os outros aspectos da vida do paciente do que, por exemplo, só olhar o que está acontecendo na pele. Na pele está acontecendo algo... É um todo, né? É um todo. E o médico, às vezes, especialista, ele fica muito focado naquilo, né? Mas a grande verdade é que a gente vai ter que abrir um pouco. Sabe que eu acho que com esse tanto de dermatologia que eu fiz na vida, a coisa mais importante, que agora eu vou falar para quem está começando, e você já começou, é ouvir o paciente. Concordo. Ele fala o diagnóstico, às vezes, é que você não dá tempo dele falar. Você né? tem toda... E às vezes a pessoa vem com problema de pele, uma menina que veio outro dia, eu tô com mancha, não sei o quê. No fundo, ela tava com outro problema, até quase psiquiátrico, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que às vezes a gente tá tão assim... Eu também tenho vários casos desses que você tá tratando assim, dermatite seborreica, aí dermatite de contato, aí você tá tratando um outro eczema ali no corpo. São várias coisas, mas quando você vai ver e aí perguntar mais pra ela o que tá acontecendo, estilo de vida, ou mesmo queda de cabelo associado, você sabe que tem alguma coisa por trás. E aí ela te abre mesmo. Olha, eu tô vivendo um período difícil da minha vida. E essas coisas não estão à toa, elas estão relacionadas, né?
E aí, quando você também melhora essa parte psicológica enfim, trata um pouco isso, você também melhora tudo, né? tudo. Então, eu acho que você tem que ir um pouco a fundo mesmo na tua história, voltar um pouco na tua história, na Fazer tua um anamnese. acolhimento, né? Porque quando o paciente vai, não a coisa estética pura, às vezes ele vai lá porque ele quer ser ouvido, né? Sim, sim. Eu acho isso mesmo. Eu sinto isso. E a gente se coloca no lugar, né? Essa questão, acho que a gente tem que se colocar no lugar. Você só faz para o paciente o que você faria por você mesmo ou pelo seu familiar. Então, você falou uma coisa importante, porque assim, eu só faço coisas nas outras pessoas que eu acredito que eu faria em mim. Isso. Que eu não vou fazer em mim, eu não faço em ninguém, né? Exato. Eu tenho essa mesma sensação e eu acho que é isso, né? Quando a gente está tratando pele asiática, ela fala uma dor, eu consigo entender, porque eu me ponho no lugar dela. Eu também me incomodo. Se você se incomoda com manchas, eu também me incomodo. Pode ser do meu passado, do meu histórico, da minha cultura. Para mim também a mancha é mais importante que a ruga. Às vezes eu fico sem aplicar uma toxina botulínica, mas a mancha eu tô lá fazendo lasers constantemente. E a gente já falou sobre isso, sobre pele mais ressecada do oriental, então você deve pegar muito, porque eles se coçam, né? Aí aquela perna cheia de amiloidose, fica aquelas eczemas, vem muito desse tipo, né? Vem muito. E, inclusive, eu tenho um filho atópico, tá? Você tá... O meu filho tem 2 anos. Aliás, ele é um atlas dermatológico. Sério? Ele já teve de tudo. É mesmo? Tudo. E assim, ele faz a doença clássica, assim, sabe? E ele tem dermatite atópica. Tem rinite, bronquite? Ele tem rinite. Eu também sou rinítica. Sério? Ele tem rinite. Ele tem dermatite atópica. E assim, agora tá super controlada, mas... E a gente fala, meu marido fala, ele é muito fofo daqui pra cima. Se você olhar a perninha dele, tá tudo cheio de machucado. Tadinho. E ele fala, dodói, mamãe, porque ele coça. E ele hidrata, você hidrata bastante? Hidrato muito. O banho dele é rápido, a gente não usa nenhum agente de limpeza agressiva, é tudo suave, mas assim, os óleos de limpeza. Só que ele tem dermatite atópica, uma coisa genética, eu acho que vai melhorar ao longo da vida, né? Pior agora na infância. Mas ele fica com a perninha cheia de hipocromia, às vezes pós-inflamatória, ele tem eczemas, assim... Deve ter alergia à picada de inseto. Picada de inseto, ele faz uns eczemas que, assim, desproporcional, ele faz um machucado desproporcional à picada. Realmente ele tem essa base mais alérgica. E eu vejo, assim, que ele ele faz tudo bem clássico. Outro dia ele teve um mão, pé, boca, que eu falei, quase fotografei. Falei, gente, é atlas de dermato, assim. Que ele fez as vesículas. Ele tem só 2 anos, né? Ele tem só 2 anos. Tadinho. Mas eu vejo que ele tem, isso, ele fica sempre se coçando. E eu pego muitas pacientes que estão se coçando. Mas eu acho que o oriental, ele tem uma certa mania. Uma vez, eu nunca vou esquecer, eu estava dando uma aula... nem sei onde, e tinha alguns asiáticos assim, aí eu tava dando aula falando sobre prurido, né? Aí eu falei assim, olha pro seu japonês do seu lado, ele tá se coçando, aí ele põe a mão na cabeça, não sei se é de timidez, o que, você reparou isso? Tem uns que até arrancam o cabelo, então acho que é uma coisa meio cultural, essa coisa de coçar, de ficar cutucando, você né? Tem razão, verdade, tem razão. Eu agora lembrando, assim, de familiares, de pessoas, realmente. Tem, né? E tem muita neurodermite, né? Tem. Em oriental tem muita neurodermite, uma doença que a gente coça, quanto mais coça, tem esse ciclo vicioso, e eu vejo mesmo. Tem muitas pacientes que têm esse ciclo vicioso. Às vezes fica até manchas mais escuras de tanto coçar. De tanto coçar. E a neurodermite é assim, é tipo assim, você coça, aí vai uma mensagem, coça mais. Isso. Aí a pessoa não para. Exato, você tem razão. Eu acho que tem sim, eu vejo que é muito comum no consultório. Então, eu acho que, tá vendo, essas características da pele refletem muito nos problemas que eles têm. Aí acho que eles temam quase tudo, né? Citamos quase tudo. Quase tudo, né? Se quiser, mas... Agora, doutora, eu sei que a gente tá aqui, se a gente quiser, a gente fala até amanhã, tá, gente? Mas eu queria, assim, uma dica final. A gente tá falando aqui com várias pessoas, pacientes. Uma dica final, assim, para tratamento, cuidado da pele asiática. Se você fosse... Se você fosse dar, em geral, um conselho para a pele asiática, o que você daria? Primeiro, banho rápido. Banho rápido.
mais pro morno, Uhum. pouco sabonete. Esses sabonetes, o pessoal adora um sabonete cheiroso, né? E aí ele bate com o pH, né, da pele, que o pH da pele é ácido. Então é assim, harmonizar tudo que você usa, né? Depois do banho você colocar um hidratante, deixa a pele até úmida e passa o hidratante. Eu, que sou mais velha, né, a pele é mais ressecada, eu gosto daqueles óleos, sabe? Que se você põe um pouquinho e passa. No rosto, você lavar o rosto com um sabonete bem suave também. A água fria. Eu sempre falo para todo mundo, ô doutora, jura por Deus, eu falo assim, não coloca o rosto embaixo de chuveiro de água quente, né? Porque a água quente deixa a pele mais flácida. Tem um filme que chama Mãezinha Querida, da Joan Crawford. O ritual dela é de verdade, esse filme, que é sobre a vida dela. Ela punha uma bacia de gelo, né? E lavava com esse gelo. Isso tonifica, né? Eu não consegui fazer isso até hoje, mas parece bom, né? O que mais? Colocar um super hidratante bom. Eu gosto de alternar um hidratante com ácido, né? E sempre colocar pouquinho, né? Todo mundo joga aqui, faz assim e passa, né? Então, economizar, pôs um dedinho aqui, um pouquinho aqui. Aí vai dormir no dia seguinte, de ácido, pouco, e alterna com um hidratante bom, com sérum, um creme bom, e no dia seguinte lava o rosto e passa uma vitamina C e um bloqueador solar. Eu acho que é isso, bem simples. Eu acho que e você? O seu conselho principal, eu acho que é manter a barreira cutânea saudável, porque isso vai desencadear várias coisas. Eu acho que se você não fizer isso, você vai ter mais inflamações, você vai ter mais ressecamento, você pode ter mais mancha, porque isso tá ligado agora, a gente tá vendo até estudos de barreira cutânea com melasma, né? E você vai ter mais envelhecimento. Porque a gente observa, o melasma piora no inverno, porque resseca a pele. Alteração de barreira cutânea. Eu acho que é uma dica muito boa. Essa é uma dica boa. E outra coisa, assim, também, é você secar bem entre os dedos do pé. Agora, não falando de pele asiática, porque o meu marido é ortopedista. Ele tomava uns 4 banhos por dia. Ele veio fungado. Ele casou comigo por interesse, né? E tinha fungo por tudo quanto é canto, porque tem muita umidade. Então, secar legal, né? Acho que é isso. Tá ótimo. Bom, meu conselho, eu acho que fica proteção solar, que eu acho que isso é preventivo, né? E pele asiática precisa de fotoproteção. A gente acha que não, que é uma pele que tem mais melanina, é que nem a gente falar de pele negra que, não precisa de protetor. Não, é mito, né? A gente precisa muito de proteção solar, porque a gente é um tipo de pele que vai pigmentar mais. Então... E sempre colocar meia hora antes de sair de casa, né? Que você vê na praia todo mundo colocando bloqueador, não adianta nada, precisa colocar antes. E também reaplicar. Reaplicar, isso. Isso é importante. Bom, gente, estamos finalizando aqui o podcast do meu primeiro episódio. Muito obrigada, doutora. Obrigada, e uma honra ser também convidada como seu primeiro podcast. Eu amei, e eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar sempre aqui. Muito obrigada a todos.